E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos. Como vocês já sabem, eu sou Victor Santana. Eu sou Ítalo Marques. E esse é o Noir no Ar. Bom, hoje a gente tá trazendo meio que o veredito, visto que quarta-feira acabou a série de episódios que estavam saindo aí, né, de Miss Marvel. E se você quer saber mais sobre a nossa opinião, sobre o que a gente achou e o que acontece durante a série, é só ficar aí pra depois da vinheta. Bom, passando aqui novamente para lembrar vocês, mais uma vez, novamente, para vocês deixarem seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações dos nossos novos vídeos que vão estar chegando por aí. Compartilhar com seus amigos, sua família, com pessoas que acompanham os lançamentos da Marvel, que você sabe que vai gostar de assistir esse vídeo, que vai ter coisas a comentar sobre como foi a série. Então é isso, vai ajudar bastante a gente e não custa nada pra vocês, é só alguns toques aí na tela. Então, vai lá, faz essa força. Não esquece também de deixar sua opinião sobre a série, se você gostou, sobre o nosso vídeo, se você gostou também. Deixe sua opinião, é muito válida pra gente. Beleza? Desde já a gente agradece. Valeu! Bom, jabá feito, bora pro tema. Miss Marvel veio como o mais recente lançamento da Marvel no âmbito das séries, lançada pelo Disney Plus. Foi uma série que estreou em 8 de junho, se encerrou na última quarta-feira. E ela vem para contar pra gente a história de Kamala Khan, uma adolescente de 16 anos, e a jornada dela para se tornar a heroína que ela sempre sonhou em ser. Porque desde sempre ela admira os Vingadores, ela admira os heróis e ela queria ser um deles, tendo a Capitã Marvel como sua heroína favorita. Como vocês já viram no nosso primeiro vídeo sobre as primeiras impressões de Miss Marvel. Caso você não viu, vai estar aqui no cardzinho para você relembrar o que foi. E se você não viu, acompanha. Bom, essa trajetória de Kamala perpassa várias coisas, mas com mais importância a história da família dela, o passado dos ancestrais dela, do povo dela também, que ela é uma adolescente paquistanesa, de origem paquistanesa. E de onde surgiu o bracelete também, né? Que é a origem dos poderes dela. E tudo isso vai culminar e vai contribuir para que ela se transforme na Miss Marvel, que é a heroína que a gente conhece, se originando nessa série, para fazer companhia a Carol Danvers no próximo filme da Capitã Marvel, que vai se chamar As Marvels, que no caso agora vai ser protagonizado por Kamala e por Carol. Já deve ser melhor do que o primeiro, com certeza. Enfim, a gente tem uma série que se propõe a contar uma história de origem de uma personagem que a gente não tinha visto ainda. Ele vem para conceituar a vida dela, a família dela, a rotina dela e como tudo isso se modifica quando ela se depara com a chance de ter esses poderes através do bracelete e de lendas místicas do seu próprio povo, que eles chamam de Nur, que é a luz, que concede a ela os poderes que ela tem. O caminho de estrelas. E como a gente já tinha falado no primeiro vídeo, o vídeo de primeiras impressões, essa série tem uma vibe adolescente. Ela é uma história sobre uma protagonista adolescente. Os personagens de mais destaque dela são adolescentes. Então, a gente tem uma série que caminha de acordo com isso. Os personagens coadjuvantes são carismáticos, os amigos de Kamala, Bruno, Nakia, Kamran, também são personagens que são carismáticos, eles funcionam. A família dela também, Muniba e o pai dela, e Amir, que é o irmão dela, que também é muito carismático, né? Eu acho que dos personagens coadjuvantes assim, tirando o Bruno, ele foi o que eu mais gostei. E a família dela
tem química também com ela, a forma que eles interagem, que eles funcionam, a gente vê o amor familiar ali. Logo de início a gente vê que Muniba começa meio exigente, mas ela começa a compreender a filha dela e a relação delas melhora muito no decorrer da série. Ela começa a se derreter mais. E é um ponto forte da outro ponto série. da família é a avó dela, que é muito importante pra todo o crescimento que ela tem, porque ela, tipo, a avó de Kamala falando com a mãe dela, tipo, mexendo os pauzinhos pra que a mãe dela fique escanteada, tendo que fazer, enquanto a avó dela deixa Kamala livre pra se descobrir. Explorar a história dela, o lugar onde ela está. Eu acredito que, do meu ponto de vista pessoal, os episódios que se passaram em Karachi, no Paquistão, foram o ponto alto da série. Foram muito bons para o desenvolvimento da história e de como ela cresce depois dessa viagem. Ela entende muita coisa sobre a questão da partição, a questão do próprio povo dela e da avó dela também, da história que eles contaram para ela desde que ela era criança e como a avó dela encontrou o pai dela no meio da multidão lá para pegar o último trem para sair de lá, para fugir daquele caos que estava acontecendo naquela época. Além de conhecer pessoas no próprio Paquistão, os Adagas Vermelhas, que tá por trás de ser uma unidade de pessoas que conhecem os jeans, ou como eles são conhecidos, os clandestinos. Exatamente. Que são pessoas que são de outro mundo, que vieram parar nesse, e eles querem voltar para esse mundo deles, e aí usar o poder do Nur para espelhar o mundo deles para esse mundo aqui, engolir esse mundo e só prevalecer o deles. Esse é o propósito deles. Que no caso tem como chefe Najma, que vem a ser a mãe de Kamran, o interesse amoroso de Kamala nessa série. E bom, eu acho que os vilões poderiam sim ser melhor explorados nessa série. Eles são muito fracos. Assim, falta mais história, parece que correram muito com eles. Eles aparecem muito tarde e são derrotados antes do tempo. De forma que eu cheguei no final do 5º episódio perguntando, tá aí, o que é que sobrou pra acontecer agora? Porque já tinham ido. Eu fiquei tipo, tá, e aí? Eles acabaram fazendo um mix de vilões entre os clandestinos e o pessoal do controle de danos que estavam à procura de Kamala por causa dos poderes dela. Que eles chamam de indivíduo aprimorado. É como eles se referem a ela. E assim, como a gente enxerga os Jinn, ou os clandestinos, como os reais vilões da série, quando eles saem de cena, meio que o interesse decai. E o ritmo da série quebra um pouco por causa disso. Porque a gente esperava um confronto dela, usando os poderes dela contra os clandestinos, ou eles tentando engolir o mundo da gente, e ela meio que lutando contra isso. Mas aí não acabou sendo o contrário, né? Que é o que a gente tem, o vislumbre no último episódio, né? Que os agentes do controle de danos é que acabam sendo de fato o confronto final da série. Mas que também são vilões paia. Porque a unidade que mandado pra dentro da escola lá pra poder ir atrás dele, como é que 6 adolescentes conseguem derrotá-los? Derrotar um esquadrão gigante de unidades especiais. Extremamente idiota, usando bolas de softball, compostos químicos que eles fazem no laboratório. Mas assim... Tudo bem que a gente sabe que é uma série de adolescente, que tem esse É por isso que eu faço vista grossa pra esse ponto, porque eles fizeram oponentes condizentes com a faixa etária de Kamala. Não tentaram fazer uma coisa surreal pra que ela parecesse mais forte do que ela precisa ser nessa história de origem, até porque seria forçado demais, já que ela tá aprendendo a usar os poderes dela ainda. E eles colocaram isso de uma forma que, desde o início da série, é o que eu vejo. É uma história que ela se propõe a fazer uma coisa simples, íntima, fechadinha ali, pra explicar a origem da personagem, pra apresentar ela a gente. E eles não se preocupam em fazer nada grandioso ou nada que seja espetacular, que a pessoa olhe e diga, meu Deus, é uma das maiores produções da Marvel. Não, eles não têm ambição de fazer isso. Eles só se preocupam em fazer bem o que eles têm que fazer ali. Aquela história de origem básica. E eles fazem muito bem. E se a questão é a origem, a gente vê muito da cultura do pessoal paquistanês representada na série. A gente vê muitas cenas na mesquita, a gente vê uma coisa que eu achei meio estranha, mas a gente releva, né? Que é um esconderijo, uma passagem secreta dentro da mesquita, que acontece quando o pessoal do controle de danos está
invadindo, por E o assim dizer. Sheik também é muito engraçado, o homem que cuida da mesquita. Até no final, eles fazendo TikTok lá, ele dizendo que ele virou Um cachorro salsichão. quente. Um cachorro quente. Ele é muita onda. E assim, eu gostei desse ponto de retratar a religião daquele povo, porque tem muita gente que não conhece muito sobre aquilo, sobre os costumes deles, sobre as coisas que eles costumam fazer, de como eles têm aquelas regras e os rituais deles. A gente vê o casamento de Amir também, que é um vislumbre maior sobre isso. E uma cena muito legal, né? E também a questão de que desmistifica a visão que as pessoas têm sobre o Paquistão, porque todo mundo sabe que tem muita gente por aí que vê os árabes, os paquistaneses, o pessoal do Oriente Médio como muçulmanos e terroristas. Não, a gente vê a cultura deles aqui muito bem representada, e é lindíssimo como eles fazem isso na série. E outra coisa sobre o pessoal do controle de danos, que é o que a gente vê realmente dos Estados Unidos. Como eles fazem vista grossa pro pessoal paquistanês, digamos assim. Como eles desrespeitam muçulmano. os costumes deles também. E tipo, o preconceito que tem por todo mundo achar que muçulmano, homem-bomba, é terrorismo, essas coisas. Como a gente vê eles entrando na mesquita calçados, quando é pedido que eles tirem os sapatos porque é um território sagrado para eles, mas eles fazem vista grossa. A gente vê muito isso assim na série. Não é uma coisa que tem um foco muito grande, mas dá aquelas pinceladas que são necessárias pra gente saber que de fato aquilo ali acontece. A gente sabe que acontece. Ela tem sua dose de seriedade. Ela traz isso de uma forma muito cirúrgica. Não precisa estar falando o tempo todo para que você sinta que aquilo ali está presente. E isso fortalece sim a trama, porque traz muita coisa relevante dentro de uma história que é teoricamente ficção, porque é uma história de super-heróis, mas eles fazem de tudo para que você se contextualize meio aquilo ali e se identifique ao máximo com o que está sendo contado e passado pra gente. E se tem pontos que a gente precisa uma atenção, uma seriedade, digamos assim, a gente também tem a nossa dose de humor, a nossa dose de distração, alívio cômico. O alívio cômico da série funciona muito bem, ele é orgânico, ele é uma coisa que flui naturalmente e não precisa ficar fazendo aquelas piadinhas datadas lá com time cômico o tempo todo, não. Não é Thor, Love or Thunder. É por aí. A gente tem as atuações, a postura, as expressões faciais, tudo isso às vezes quando tem que ser cômico consegue ser na medida certa ali, pra que você não exatamente gargalhe, mas sempre dá aquela bufaria. Coisa assim. E é muito legal, a série funciona dessa maneira também. Principalmente no último episódio, que é o que a gente tava falando, a invasão do controle de danos na escola e o pessoal simplesmente ganhando do esquadrão com as bolas de softball, químico, elemento químico, extintor e seguindo. E a gente abraça, e é isso. Tanto é que eu achei que foi o melhor episódio da série. E geralmente é isso, né? Como Cavaleiro da Lua foi o melhor também, né? E as atuações também são muito boas. Como a gente já falou no vídeo de primeiras impressões, Iman Vellani é muito boa na atuação dela. Ela é uma Kamala excelente. Ela tá muito à vontade no papel. A gente sabe que ela sonhava em ser uma personagem da Marvel. Ela era fã dos heróis antes mesmo de ser contratada pra série, desde a infância. E aqui ela tá tendo o sonho dela realizado e ela tá fazendo valer cada segundo daquela experiência ali. Além de combinar que só, né? Ela é uma atriz excelente e é uma personagem muito carismática, é uma protagonista que a gente gosta facilmente dela. Os amigos dela também são muito bons. Bruno, principalmente, que é o escudeiro dela pra tudo. Inclusive é o personagem com quem eu acho que Kamala deveria ficar. Pois é. Mas a gente não pode ter tudo, né? Então a gente tem o desenvolvimento dos sonhos dele, de ir trabalhar na Caltech, de estudar na Caltech, e ele consegue isso na série. Nakia é o ponto de equilíbrio ali, de seriedade e de responsabilidade do grupo. Ela funciona ali como quem puxa a orelha e diz, olha, não é assim que as coisas têm que ser. E ela assume uma responsabilidade na mesquita também, que é uma coisa que já entra também como eles estão se reinventando, se remodelando para dar mais abertura e voz às mulheres, para elas terem mais poder na decisão do que acontece lá em meio à religião, em meio ao povo deles, e isso é muito legal também na série. E a questão de Kamran é aquele cara que tá jogado lá, na minha opinião, né? Aquele cara que tá jogado lá, que tá acontecendo as coisas e ele só tá seguindo o fluxo. Pra ser o interesse romântico de Kamala. Não que ele seja um personagem chato ou ruim, não, eles têm uma química legal. Mas assim, ele é o elo fraco do grupo. Tanto que
A maioria das vezes, quando eles se reúnem, das poucas vezes que se reúnem, é pra livrar a cara de Kamran. É simplesmente isso. Mas assim, não considero uma coisa que prejudique a série, não. Ele é um personagem que você até consegue levar. Eu não acho ele uma coisa muito prejudicial à história, não. A ambientação da série é incrível, tanto nos cenários dos Estados Unidos como nos cenários do Paquistão. É incrível os pontos turísticos, as cores. A maneira com que eles retrataram a partição, as cenas do trem lá, a multidão, coisa de refugiado. Eles fizeram mesmo você sentir a claustrofobia daquele lugar. As pessoas embarcando no trem, no telhado dele, para poder fugir daquele lugar, para sair daquele sofrimento, daquela agonia. É uma cena incrível, essa cena. E a satisfação de quem tava dentro do trem, né? De, poxa, eu consegui entrar, eu vou sair daqui. O pessoal alegre se despedindo e tal. E o visual dos locais também, né? A forma que a gente tem as paisagens de lá, os mercados, as ruas, a perseguição que tem também, que dá pra gente explorar mais coisas das ruas, de como são, de como é o trânsito. O covil lá dos Adagas Vermelhas também é uma coisa bem bonita assim de se ver, os mapas, as coisas que eles usam. A questão do CGI também foi um ponto forte, a questão dos poderes, né, que a gente pode chamar a atenção assim, que é o único CGI que rola na... E o pessoal criticou muito, mas eu acho que pra casar com a estética da série, ficou muito bom. Agora sim, a questão do CGI tem um ponto negativo, o único que eu consigo chamar a atenção assim foi no episódio 2. Que é quando Kamala tá treinando, que ela tá colocando as plaquinhas lá, que ela tá pulando de um pro outro. Simplesmente colocaram um boneco fazendo um movimento lá que claramente a gente viu que era um boneco estranho. Mas o pessoal fala, né, que é uma coisa que todo mundo tem criticado nas séries da Marvel pra Disney Plus, que são os efeitos. Sempre começam assim. Cavaleiro da Lua foi assim, Miss Marvel é assim, She-Hulk já tá sendo assim a partir dos trailers que saíram. E a gente sabe também que saiu recentemente aí uma nota falando sobre um cara que trabalhava numa das empresas que prestam serviço pra Marvel, sobre efeitos especiais. Disseram que eles são dos piores clientes, que eles querem gastar pouco e eles querem boa qualidade. E que a maioria das pessoas que trabalham nessas empresas adoecem justamente por isso. Exaustão de trabalho, porque eles têm que fazer uma coisa muito boa com pouco recurso. Mas aí é que tá, quando o público cai matando em cima, a Marvel sabe consertar. Aí ela vai lá e faz uma coisa direitinho. Tanto que do episódio 2 pra cá, não incomodou mais os efeitos. Eles poderiam, tipo, viu que Cavaleiro da Lua foi daquele jeito, e já melhorar de ruim, cara. Mas aí eles não fazem isso, até porque eu acho que Cavaleiro da Lua e Miss Marvel foram séries produzidas simultaneamente, né? Não tinha como mexer. Tá parecendo Stranger Things, tá aproveitando o lançamento e mudando no meio das coisas. Oxi. Mas assim, Stranger Things ainda tem o lado bom de efeitos práticos, né? Eles usaram muita coisa sem precisar de CGI. Mas Miss Marvel, ao meu ver, também não é uma coisa que incomoda muito. Sim, o que de fato incomoda, pra mim, é justamente a quebra de ritmo da série. Eles meio que poderiam ter espalhado melhor a história ali, o que eles iam contar. Eu acho que aquela parte de Karate poderia ter sido puxada mais pro início. Aquela parte contextualizando a história da bisavó dela com o bisavô dela poderia ter sido jogado mais pro meio da série, porque um penúltimo episódio, que é mais um filler do que um andamento da história, prejudica o ritmo sim. Tanto que foi por isso que eu terminei ele achando que não sabia mais o que ia puxar dali. Muita gente que assistiu comentou que foi o pior episódio que teve. E eles jogaram uma última cena apressada, que foi quando explodiram lá a Circle Kill, que é a loja onde Bruno trabalhava, simplesmente para dar um tchan no final do episódio, porque o episódio em si não teve muita coisa. E isso prejudicou sim. Tiram os pontos da série por isso, tiro. A paleta de cores da série é bem inovadora, assim. Ela condiz com a proposta da série, ela é vibrante, ela é colorida como Kamala é. Os visuais dos ambientes também, o quarto dela, por exemplo, é cheio de decoração, tudo muito over, como a gente já falou no outro episódio. Tudo como a gente diz, né? Cósmico. E, bom, tinha que ser assim. Não dava pra gente colocar uma coisa mais sóbria numa personagem que tem um astral totalmente diferente do que a fotografia da série seria se fosse seguir essa estética mais séria, feito a galera gosta que a Marvel seja. Não, aqui tinha que ser do jeito que foi. E ficou muito bom. Bom, sobre a direção, o rumo que a série teve, a gente vê cenas de ações bem movimentadas, digamos assim. Não só a que a gente já vem citando desde o início do vídeo, que é a cena da escola,
mas também a própria cena no Paquistão, dos clandestinos contra os Adagas Vermelhas, que é uma cena que é no centro do Paquistão lá, muito movimentado, e o pessoal pulando pelos pelos telhados das coisas, uma parada meio aladinha assim. E tal. Eu me vi bem assistindo o Príncipe da Pérsia com aquilo ali. É, isso mesmo. Principalmente o menino que fica amigo dela lá. Ele lembra muito da Stan, mas enfim. Funcionou bem. As cenas foram bem filmadas, foram bem desenvolvidas. Eu gostei muito da direção da série também. E assim, como a gente falou, a história da série encontra a beleza na simplicidade dela. Ela não ambiciona muita coisa, ela não quer fazer muita coisa. Ela simplesmente vai ali, vamos contar a história dessa personagem aqui, é isso que a gente vai fazer? Então, beleza, traça aí a trajetória dela para ela se tornar a personagem que a gente precisa que ela seja quando chegar o lançamento de As Marvels. E é isso que eles fazem. Chegam, contam a história direitinho, intimamente, mostram a realidade dela, as relações familiares dela, as relações de amizade que ela tem, e a personagem cresce em meio a isso. E a série é muito boa, tanto que tá com 98% de aprovação da crítica e venceu The Boys como a série de super-heróis mais bem avaliadas do Rotten Tomatoes. Então, não tem que falar mais nada. É porque The Boys são vilões. Se a gente tem pontos positivos na direção, a gente tem pontos negativos no ritmo. O ritmo que a série toma. Por exemplo, que a gente até citou aqui, que é o 5º episódio. A gente tem um ritmo chegando em um ápice, quando a gente tá no Paquistão, no 4º episódio, mas do nada no 5º a gente tem um filler, como o Ítalo falou, uma volta no passado. E é uma coisa que a gente sempre vê nas séries da Marvel, que o 5º episódio é a preparação para o que vem de grandioso no final. A gente viu isso com o Cavaleiro da Lua, aquela cena lá da exploração da tumba, quando ele descobre tudo o que aconteceu lá nos campos de Junco. Loki também, quando eles estão prestes a descobrir lá o que está acontecendo com a linha temporal. O confronto final de Falcão e o Soldado Invernal também é assim. Ou seja, tudo vai preparando no penúltimo episódio para o ápice da série. E aqui não teve isso. Mas a gente teve sim um confronto final, a gente teve uma cena grandiosa lá, o pessoal vendo a batalha de Kamala contra o controle de danos para proteger Kamran. E funcionou. Foi um ato final para uma personagem que tá se descobrindo a heroína ainda e ficou legal. Eu gostei. E uma coisa que Ítalo falou agora sobre o final que eu achei muito paia, que é a parte de Kamran dele ganhar um poder igual ao de Kamala. Porque Najma passou para ele no final das contas, quando ela morreu lá, que rasgou o véu e ela passou os poderes, ela falou o nome dele e os poderes dela foi pra ele, né? E aí ele aprendeu a usar, só que ele começou a usar de uma maneira errada, depois que ele descobriu que a mãe dele tinha morrido. E eu achei que ele ia ser o vilão final contra ela, mas aí não aconteceu isso, ele simplesmente foi embora. Kamala salvou ele, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem um balanço final da série positivo. Não é uma série perfeita, não, mas é uma série bem feita, bem executada. Uma história que a gente se diverte assistindo. E é isso. A gente tem uma cena pós-crédito aí no final, em que a gente tem a aparição de Carol Danvers, que ela faz meio que uma troca. A Miss Marvel vai pro lugar da Capitã Marvel, que é já um spoilerzinho porque vai rolar em As Marvels. E a gente também sabe coisas sobre Kamala no final de tudo, que ela tem uma mutação nos genes dela, né? Que provavelmente vai ser mais explorado aí no filme das Marvels. Aí fica a questão. Kamala Khan, ela é um mutante ou um inumano? Fica aí o questionamento e a gente só vai saber quando o filme sair. Então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa análise. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar a tua opinião aí sobre o que você achou da série, sobre o que você achou desse nosso vídeo aqui, ou o que você acha do nosso trabalho aqui no Noir, vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que acompanha aí a série, que acompanhou os lançamentos da Marvel, que está teorizando sobre o que vai vir aí pela frente. Se você tiver alguma teoria, deixa aqui o comentário, por favor, porque a gente quer também ver o que você tem a dizer. E é isso, vai ajudar bastante a gente gosta da opinião de vocês. Então é isso, a gente conta com o apoio de vocês. Se você é novo aqui no Noir, a gente agradece pela sua participação aqui. Vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer o nosso trabalho aqui. Se você já está acompanhando a gente há um tempo, a gente agradece mais uma vez por você estar nos assistindo mais uma vez aqui, deixando seu like. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.
Tchau. Que a gente vê muitas. Como é o nome da Kitanda, A não? mesquita. Mesquita. Kitanda É vem um de nome fruta, estranho, Vitor. pô.